Vejam que Jesus não disse, tomar isso representa o meu corpo. Jesus não disse, isso representa o meu sangue, mas ele disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E veja, Deus tem uma pedagogia. O que é isso? Quando nós vemos aqui, a gente tem várias crianças, lindinhas, umas que estão indo pela primeira vez, outras que já vêm há muito tempo. Mas quando você é pai e mãe, quando você é educador, você tem um modo de falar à criança, para que ela possa entender. Você usa uma linguagem própria, porque do contrário, a criança não vai entender. Quando a criança é pequenininha, lá, seus 3, 4 anos, você fala de um jeito. Quando ela cresce, 8, 9 é outro jeito. 12, 13 já é adolescente, é outro jeito. Quando a gente fica adulto, é um outro jeito. E aí você tem que construir uma pedagogia, um jeito, um caminho para falar às crianças. Não é verdade? Se nós olharmos bem as Escrituras, se nós começarmos Gênesis e irmos até o Apocalipse, nós vamos perceber também que Deus tem uma pedagogia, um jeito de falar à humanidade. Deus não se revela de uma vez por todas. Deus vai se revelando pouco a pouco, a partir também do entendimento do povo, a partir da compreensão do povo, porque Deus respeita a caminhada deste povo. No Antigo Testamento, Deus sela com o povo, através de sacrifícios feitos com animais, Ele sela alianças. É um jeito de criar um vínculo com o povo. E o povo era muito apegado a estes sacrifícios. Na Páscoa simulava o cordeiro pascal. E isso fez com que o povo se mantivesse unido. O povo de Israel, como Israel era um corredor, Israel foi sempre muito disputado por outros povos. E muitas vezes esse povo correu o risco de ser dizimado, destruído. Mas o seu apego à lei, à palavra, o seu apego à Páscoa, fez com que esse povo nunca deixasse de estar unido, de se manter de pé. Então, o apego à palavra, o apego a essa pedagogia de Deus, fez com que esse povo se mantivesse unido. Mas como eu disse, Deus vai se revelando aos poucos. E quando Jesus vem ao mundo, Jesus sela uma nova aliança entre Deus e a humanidade. Não mais uma aliança selada no sangue do cordeiro, de animais, mas uma aliança nova, conforme nos diz a segunda leitura, uma aliança nova selada no seu próprio sangue. Ele é o cordeiro pascal. Vocês já perceberam que na missa o padre diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? O que vocês respondem? Então, quando nós dizemos isso, nós estamos repetindo o que João disse. João Batista, estamos aqui já nos aproximando da festa de São João Batista. São João Batista aponta, Jesus diz: eis o cordeiro de Deus, eis o verdadeiro cordeiro. É no sangue dele que vai ser selada uma aliança eterna entre Deus e a humanidade. Esse sangue que é derramado como sinal de amor. Olha que coisa linda, né? Ele está prestando atenção, né? Nem dói, né? Então, quando nós olhamos para a cruz, nós vemos a cruz não como a espada que matou Jesus, como algumas pessoas dizem, mas como o gesto supremo de amor de Deus por nós. Jesus assume sobre si as nossas iniquidades, os nossos pecados, as nossas dores, e ao vencer a morte pela sua ressurreição, Ele também dá o poder de vencer a morte, vencer o mal a todos aqueles que nele creem. Você crê em Jesus, sim ou não? Sim. Quem crê em Jesus, levanta a mão. Quem não crê, abaixa. Só para ver se ele não dormir. Então Jesus, Ele vence a morte por esse gesto supremo. E este sangue derramado na cruz é o sangue que nos lava. É o seu corpo entregue por nossa salvação. É o seu sangue entregue para a nossa salvação. Mas Jesus, irmãos e irmãs, sabia que Ele ia partir. Ele veio, preparou os apóstolos, mas Ele sabia que Ele ia voltar ao Pai. Ele nos promete o Paráclito, o Espírito Santo, que nós
acabamos de celebrar em Pentecostes, mas ele também quis manter a sua presença no meio de nós. E todos os evangélicos sinóticos, quais são os evangelhos sinóticos? Quais são os evangelhos sinóticos? Sinóticos é aqueles que se assemelham. A gente pode colocar eles em paralelos e a gente vê que eles têm uma semelhança entre eles. Mateus, Marcos e Lucas. Os três evangelhos sinóticos, eles vão narrar a Santa Ceia. Isso que vocês acabaram de ouvir, isso que nós perpetuamos através de todas as missas que nós celebramos. Cada missa é uma renovação dessa Páscoa, é viver novamente este grande acontecimento que é a salvação de Jesus no Calvário, que nos foi dado por Ele, no seu amor. Então, em todos os três evangelhos sinóticos, nós vamos ouvir essa expressão: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, fazer isto em memória de mim. O que a igreja faz celebrando missa é eternizar esse memorial. Ora, Jesus queria permanecer conosco e Ele se utiliza de dois símbolos muito importantes na cultura judaica e que também se tornam importantes para nós. O pão e o vinho significam o quê? Sim, mas antes de significar o corpo e o sangue de Cristo, o que significa pão e vinho? Alimento, bebida, vida, porque sem alimento você não vive. Hoje nós diríamos o nosso arroz e feijão, né? Ninguém vive sem arroz e feijão. Claro que a gente vive sem arroz e feijão, a gente pode comer outras coisas, substituir, claro. Mas na nossa cultura, para dizer que a gente não pode viver sem comida, a gente fala, não vivemos sem arroz e feijão. Então, Jesus, querendo permanecer no nosso meio, Ele então se utiliza destes dois símbolos, o pão e vinho. E a partir do momento que Ele pronuncia essas palavras, aquilo não é mais pão, aquilo não é mais vinho, mas é o seu próprio corpo e o seu próprio sangue. É por isso que a igreja, desde o início, depois que a igreja nasceu, a igreja venera o pão sagrado, o vinho sagrado, como o corpo e o sangue de Cristo. Quando você olha o ostensório, o que é o ostensório? Perdão, o que é o ostensório? O que é o ostensório? Você sabe o que é o ostensório? Não vai, não sei se é pode. O que é o ostensório? Cadê o ostensório? Tem gente, é engraçado, mas tem gente que pensa que nós adoramos isso aqui, né? Isso aqui não é Deus, isso aqui é um objeto que dá sustento à hóstia sagrada, ao corpo de Cristo. Então, não importa se é dourado, se é de vidro, se é de prata, sei lá, não importa. O mais importante é aquilo que vai aqui dentro. É o Cristo. Por isso o nosso respeito. Quando você vai em toda a igreja católica espalhada pelo mundo, qual que é a primeira coisa que você vê na igreja? Sacrário. Uma luzinha vermelha acesa. Isso é maravilhoso. Em qualquer lugar do mundo que você vai, numa igreja católica, se tem uma coisa que dá consolo, sobretudo quando você vive fora, eu que vivi 4 anos fora e tive a oportunidade de viajar bastante, a coisa que mais me emocionava é quando eu chegava na porta da igreja e que eu via a luzinha do sacrário. Ali significa que Jesus está vivo, Jesus está presente. E é isso que nós celebramos. É tão forte isso que no século XIII uma freira sentiu uma revelação, transmitiu isso ao Papa, e aí começou a instituição então dessa festa de Corpus Christi, ou seja, o corpo e sangue de Cristo que vai, na verdade, por uma questão pastoral e prática, muitas vezes nós levamos só o corpo de Cristo, então que vai pelas ruas. Quem sabe o ano que vem nós fazemos, que até o ano passado não era permitido fazer outra procissão senão aquela que a gente faz lá no santuário. Talvez mude um pouco o ano que vem. Mas então sai-se em procissão com o Santíssimo, abençoando as casas. É a presença de Jesus no nosso meio na Eucaristia. Eucaristia, receber a Eucaristia, significa tornar-se o outro Cristo. É muito triste quando as pessoas vão receber a Eucaristia como se fosse mérito. E até mesmo às vezes olham com desprezo aquelas pessoas que não podem, por um motivo ou outro, ainda receber. É muito triste isso. Nós recebemos a Eucaristia porque queremos nos tornar outros Cristos. E tem um outro aspecto que é trabalhado pelo Evangelho de São João, que é um evangelho um pouco diferente, por isso que ele não é sinótico. Sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas.
eles têm uma semelhança. O de João distou um pouco. E João trabalha um aspecto muito importante da Eucaristia no capítulo 13 de São João. Lembra do capítulo 13? Quando Jesus pega a bacia, ele faz o quê? Pega a bacia e vai qualquer musiquinha, pega a bacia. Não é isso não, eu sei que vocês vivem por causa disso, mas não é não. Tem uma musiquinha assim, pega as crianças e joga na bacia, não é isso não. Jesus pega a bacia e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Pedrão, não! Aí ele não entende o seu gesto. Qual que é o aspecto da Eucaristia que Jesus dá ênfase no Evangelho de São João? É o serviço. Quem falou? Quem falou? Quem falou? Muito bem, João. Muito bem. Ele é catequista, né? A gente dá um desconto. É o serviço. De nada vale a gente adorar Jesus aqui se a gente não transmite Jesus pelo nosso gesto, pelo nosso viver. É muito triste quando as pessoas saem dessa igreja e esquecem que são cristãs. Isso não acontece aqui, porque todo mundo aqui é santo. Todo mundo é santo. Davi é? Gente, é muito importante isso. Tem pessoas que às vezes criam um intimismo, uma espiritualidade intimista. É aquela do meu Jesus, eu e meu Jesus, aquela coisa fechada, egoísta, como se Jesus fosse o seu dono, o centro da vida de Jesus fosse a pessoa, mas a pessoa muitas vezes não consegue enxergar Jesus no outro. O mesmo Jesus que diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, é o mesmo Jesus que disse, eu estava nu e me vestiste. Eu estava na prisão e foste me visitar. Eu estava doente e foste me ver. É o mesmo. Então a fé, logicamente é um dom de Deus, mas a fé me leva ao compromisso com a verdade, ao compromisso com o bem, ao compromisso com o amor, ao compromisso uns com os outros, ao respeito, à acolhida. Se nós não vivemos isso nas nossas relações, nós estamos ofendendo a Deus. Nós estamos ofendendo Jesus quando nós recebemos a Eucaristia, porque a gente só pensa que não pode receber a Eucaristia quem tem algum pecado sexual. Já percebeu? Tem gente que fala assim, padre, claro, não fala pra mim, claro, mas fala assim, eu matei, eu roubei, mas eu sou virgem. Eu tenho uma historinha assim, a menina fala assim, então padre, eu falei mal da minha, não sei o que, porque a gente fala também com a língua, né? Falei mal, fofoquei, tudo mais, mas eu sou virgem. De que adianta a sua virgindade? Nada. Então, gente, a gente ofende a Deus também quando nós não somos capazes de reconhecer no irmão, quando nós não respeitamos, quando nós, nas nossas relações, nós não nos pautamos pela bondade, pelo respeito, pela verdade. E a gente sabe que uma palavra, um gesto, um desprezo pode marcar o resto da vida a vida de uma pessoa. Claro, não somos santos no sentido de que nunca vamos errar. Erramos, sim, erramos. Vamos pedir perdão, vamos nos levantar. Nós não somos deuses ou semideuses, mas vamos nos recompor. Mas vamos sobretudo tentar ver Jesus no outro. Mas é fácil ver Jesus no outro que é bom para nós. É fácil ver Jesus naqueles que nos amam. O difícil é ver em Jesus naquele ou naquela que não são tão amáveis. Isso é o mais difícil. Pagar o mal com o bem, por exemplo. Isso exige coragem. As pessoas pensam que são fortes quando matam, quando se vingam. Gente, forte é alguém te ofender e você pagar o mal com o bem. Isso é uma pessoa forte. Forte é a pessoa, não a pessoa que cede ao ódio. Forte é a pessoa que consegue perdoar, que consegue não deixar que a ofensa do outro influencie mais a sua vida. E o perdão é um processo, eu sei. Há pecados ou ofensas que são fáceis de ser perdoados. Alguém te falou uma palavra, passa. Mas tem ofensas que são duras, que são pesadas, e que precisam de um processo, de todo um trabalho do Espírito em nós, para que nós consigamos perdoar, amar. Mas não podemos desistir. O grande problema nosso, e nós católicos, é a nossa falta de perseverança, é a nossa mania de nos contentar
contentarmos com o arroz e feijão da fé. Católico precisava ler mais. Católico precisava rezar mais. Católico precisava ler mais a palavra. Porque, infelizmente, nós católicos ainda somos muito analfabetos na palavra. Aí depois, no outro dia, vai para a igreja tudo, está emocionado e tudo, vira de outra igreja. E aí começa a falar mal, vira fanático, começa a falar mal da igreja. Sem vergonha. Sem vergonha. Claro, nem todos são assim. Mas é incrível como nós somos porosos para a nossa fé. Eu digo, leia mais, não se acomode. Procure vir mais à igreja, dê mais tempo a Deus na tua vida. Porque às vezes a gente não entende por que a nossa vida não vai bem. Mas qual é o espaço que a gente dá para Deus na nossa vida? Qual é o espaço? Qual que é o espaço que a palavra de Deus tem na nossa vida? Qual que é o espaço que Deus tem nas nossas famílias? Nós rezamos em família? É duro quando a gente vê, não é o caso de vocês também, claro. Mas quando eu encontro pais que a criança não sabe nem fazer o nome do pai. Gente, a catequese começa em casa. A gente está com essa mania de transferir para a igreja, para a escola e a educação dos nossos filhos. Não, a igreja ajuda, a escola ajuda, mas nós temos que começar. Claro, gente, provavelmente eu estou falando isso não para vocês. As crianças, eu acredito aqui que todas vivem essa fé. Não, estou falando sério. Mas quantas vezes a gente vê aí pessoas se sentindo católicas? Assumam e perseverem. Está na hora da gente abraçar também a nossa responsabilidade de ser missionários. Eu fico muito feliz quando eu estou aqui na comunidade, alguém falar, padre, hoje, né, a Rita falou que rezou o terço. Cadê o pessoal que foi ver rezou o terço? Levanta a mão, né? Uma salva de palmas de novo, né? Ele já foi aqui. A Rita falou hoje, mas eu fico feliz quando outras pessoas dizem, padre, hoje eu vou visitar um enfermo, como temos os ministros que vão visitar. Padre, hoje rezamos um terço, né? Sempre a Fátima, a Cátia, o Carlos estão me convidando, mas ao terço, estou rezando em casa. É lindo isso, sabe? Porque todos nós temos essa responsabilidade de levar Jesus. É muito triste que a gente espera só do padre. O padre também está aqui. Mas é bom quando a comunidade assume essa visão. Todos nós somos Cristo, outros Cristos. E eu fico muito feliz quando vocês fazem isso. Fico muito feliz. E peço que a Deus que se multiplique as pessoas que vão nas casas, que vão visitar, que vão levar Jesus, que vão enxergar Jesus no outro. Que isso é viver a Eucaristia, né? É acolher, é amar, é rezar, é dar uma palavra. Então, queridos irmãos e irmãs, viver Jesus, sermos eucarísticos. Aliás, o convite de Deus é que sejamos eucarísticos, ou seja, que sejamos Jesus no mundo, sobretudo pelo nosso exemplo, sobretudo pelos nossos gestos. Não vamos ser perfeitos. O padre, em primeiro lugar, é o primeiro a falhar, mas nós, nessa nossa perseverança, não só vamos conseguir avançar na nossa conversão, como também seremos expressão do amor de Deus na vida daqueles que cruzaram o nosso caminho. Amém? Amém. Quem concorda, levanta a mão. Quem discorda, baixa. Isso é pegadinha, tem razão. Vamos ficar de pé.